Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, voltado para a turma avançada. Durante essas 4 aulas, a gente está vendo a música Cochichando, do Grande Pixinguinha. Lembrando que todo esse material, os vídeos, o material complementar dessas aulas, como as partituras e os playbacks para vocês estudarem, elas estão todos lá no nosso site. Então vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. É só ir lá, baixar e aproveitar isso. Então bora para nossa aula. Bem, como eu expliquei na primeira aula, a gente está vendo, se embasando, né, na gravação do Cochichando do quarteto Arranca Toco, que é formado pelo Maurício Carrilho, Pedro Amorim, Proveta e Jorginho do Pandeiro. A gente está meio que se aprofundando, né, destrinchando, transcrevendo, para quem quiser transcrever toda a parte do pandeiro, essa música, que é uma referência para mim, que o pandeiro está com uma grande clareza na gravação, sonoridade, as ideias que rolam ali, dá para a gente analisar bem, perceber bem o que está acontecendo. Então, por isso que eu escolhi essa música para vocês que já são mais avançados no instrumento, para a gente se aprofundar e tirar o máximo que a gente conseguir desse grande mestre do Jorginho do Pandeiro. E a gente já viu a parte A na primeira aula. Agora a gente vai ver a parte B, então os 2B e o A do meio. Que o A do meio dessa versão, o Jorginho faz muita variação. Ele fica ali quase 12 compassos, até um pouquinho mais, só variando nessa parte A, né, do meio, né? Essa parte A do meio. Então eu decidi juntar o B e o A do meio para falar nessa aula. E começando com o B, ele começa ali com alguma variação e no B tem um break. Tem esse break no meio. E perceba na gravação que ele cola com aquela ideia que eu falei, que ele cola com a melodia, né? As variações dele é sempre muito em cima da melodia. Então é importante a gente conhecer a música, é importante a gente né, saber o que está rolando com os outros instrumentos para a gente ter esse domínio na hora de fazer variação. Aqui nessa versão, o break, a pausa, ela tá na quarta semicolcheia, né? E a versão que os professores da escola de choro gravou, a gente para na cabeça. Então vai ficar mais ou menos assim. Tá certo? Então, só para vocês verem essa diferença, a gente vai escutar aqui a música, essa parte dessa gravação do Arranca Toco, mas na hora que a gente for praticar, a gente vai praticar com o playback da escola de choro, o playback que não tem o pandeiro, então fica mais gostoso da gente estudar. E aí a gente vai lembrar de estudar das duas maneiras, né? Quanto mais repertório, mais variações a gente souber, melhor. Então a parte B é isso. A primeiro B, ele volta para o B de novo, e aí ele faz uma outra variação, que é o que eu vou falar um pouquinho, me aprofundar um pouquinho mais agora, que é uma variação que eu chamo de frase deslocada. Então do B para o B, ele faz essa variação de frase deslocada, e eu chamo de frase deslocada porque a variação começa no tempo, aí ela se resolve no contratempo, depois começa no tempo de novo, resolve no contratempo. Ele vai sempre isso, tempo, contratempo, tempo, contratempo. Ele vai fazendo a variação como se fosse em ciclos de 3, e a gente tem que contar isso, saber bem o tamanho desse ciclo que a gente vai fazer, dessa variação, para a gente não voltar cruzado, pelo fato de ele ser deslocado e a frase está sempre variando entre o tempo e o contratempo. Se a gente não tiver seguro com essa frase, a gente pode voltar cruzado, tanto, né, na rítmica, voltar na terceira semicolcheia, né, achando que é o tempo 1, como também
na pulsação, que a pulsação é aqui, né? O 1 e o 2, às vezes a gente volta no 1 mais aberto, enfim, tomar cuidado com isso. Por isso que eu vou explicar e me aprofundar um pouquinho mais nessa variação de frase deslocada. E aí, depois, né, depois que a gente faz essa frase, toca o A de novo, o B de novo, e a gente vai para o A. A parte A é a hora que ele fica variando quase que a parte inteira. Só que ele usa muitos dos elementos que a gente já viu. Ele fica usando o choro sambado e montando, né, como eu falei ali na primeira aula, montando inúmeras combinações, por isso que parece que é um monte de informação, mas a base rítmica, a célula rítmica é do choro sambado. O que vai mudar é o miolo ali de variação de grave, se eu faço aberto, fechado, se eu faço tapa ou staccato. E no final ele coloca essa variação de frase deslocada, tá bom? Então vou colocar a gravação deles primeiro para a gente ter essa noção, né, do que eu falei tudo. E vamos lá. Parte A agora. Muito bem, né? Tem bastante coisa. Você vê ali na parte A como ele não para de variar, fica fazendo choro sambado um tempão e aí ele meio que vai finalizando ali com essa frase deslocada. É bem legal, é um exercício ótimo. Vou deixar o link dessa música, tem aqui no YouTube essa música. Deixo aqui para vocês escutarem, tentarem transcrever, tentarem tirar direto da fonte. Aqui eu fico só explicando alguns elementos e outros que está lá na música, mas depois tenta escutar com calma essa versão. Então, a frase deslocada, assim como quase tudo que a gente viu, tem muitos elementos e dá pra gente ir mesclando os graves contínuos dentro dessa frase, e aí a gente já tem aquelas 5 possibilidades de frase de grave contínuo, né? Que é quando eu faço as 4 notas graves, depois eu vou tirando 1, tiro 2 ou 3, enfim, se você não viu essa explicação, na aula passada tem. E a gente vai ver uma frase deslocada específica, que ela começa no tempo 1, só que como vão ser graves, eu vou deixar aberto. Então, na verdade, eu vou fazer 4 notas graves, 2 fechadas. 4 notas graves, 2 fechadas, 4 notas graves e volto para o ritmo normal. Basicamente é isso. É como se eu fizesse 3 frases desse grave aberto aqui. Então eu vou vir aqui, ó. 1, 2, tô aqui no ritmo, né? 2, e vou começar. Voltei pro ritmo normal. De novo. 2 e 2, 3, voltou. Tá certo? Vou explicar aqui a mecânica. Quando a gente começa a variação, são 4 notas graves alternadas entre polegar e grave com a ponta. Então é 1, 2, 3, 4. Depois daqui eu vou fechar, até agora estava aberto, fecho as 2 próximas, que vai ser polegar e ponta, só o som da platinela.
Então vou fazer essas 6 notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Beleza? Depois a gente vai repetir isso 3 vezes. Então vou fazer aqui. 2, 3. E aqui eu volto. Veja que vai cair certinho o tempo fechado no tempo 1 para eu voltar. Por isso que eu decidi passar esse ciclo de 3. Eu posso fazer maior, né? Posso deixar essa frase mais longa e ficar fazendo, né, esse ostinato, né? Só que aí você precisa saber certinho onde é o tempo 1 para você voltar junto com o polegar ali da levada principal. É super importante estudar essa variação com o metrônomo, porque é ele que vai ditar onde que você está ali, né? Se você está caindo no tempo 1, está caindo no tempo 2. Então é muito importante você treinar essa frase dentro do metrônomo, tá certo? Vou botar aqui o metrônomo e vou fazer essa lição, esse exercício. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, e. Voltou. Ritmo normal. 1, 2, 1 e 2, variação. 1, 2, 1 e 2 e. Voltou. 1, 2, 1 e 2 e. Beleza, o metrônomo aqui estava 60 BPM. Qualquer coisa, bota o metrônomo mais lentinho e tenta fazer. Se conseguir fazer um pouquinho mais rápido, metrônomo a 70 ou a 90, que daí é o ritmo que vai estar ali, né? O andamento que vai estar a música. Tranquilo até aqui? Porque agora, né, a gente já tem a estrutura dessa frase deslocada. Vamos praticar ela, só essa aqui, no tempo 1, desse jeito. Só que agora tá vendo que a gente está usando aquela ideia de grave contínuo. Estou fazendo os 4 graves alternando, polegar, né, ponta, polegar, ponta. Agora, eu queria pegar aquelas 5 possibilidades de grave contínuo e ir explorando isso. Quero que vocês estudem isso. Então, a primeira vez eu estou fazendo aqui todo com 4 graves. Né? Toda vez que tem essas 4 notas graves, eu boto as 4 notas graves. Agora eu vou começar a tirar a primeira. Então vai ficar 1 e 2 e. De novo. Tá certo? Tirei a primeira aqui e já comecei o grave aqui. Agora eu vou voltar essa primeira nota e vou tirar a segunda. 1, 2. De novo. Agora volta a segunda, tira a terceira. E agora a última, que é tirando a quarta semicolcheia. 1 e 2 e. De novo. Tá certo? Esse é o estudo técnico dessa semana. Bota o metrônomo e tenta ir fazendo essas possibilidades. Depois, tenta ir montando frases usando essas possibilidades. Você começa com os 4 graves, depois tira o primeiro na segunda e o terceiro você faz uma outra coisa. Por exemplo, isso, só uma ideia. Perceberam que eu fiz 3
possibilidades de grave contínuo na mesma frase deslocada. Então, quero que vocês também pratiquem isso. Mais para frente, a gente pode montar um estudo mais aprofundado disso, mas já é uma ideia para quem já está mais avançado e já entendeu facilmente os primeiros estudos que eu passei. É uma ideia e eu uso bastante. O Jorginho aqui mesmo usa essa ideia. Ele começa, né? O primeiro grave contínuo que ele faz, ele omite esse grave na primeira semicolcheia e faz 3, depois ele bota as 4. Então é muito comum. É a mesma coisa, a mesma ideia que a gente fez lá no Choro Sambado, de montar possibilidades. Então, eu vou tocar aqui uma vez com a música, com o arranca-toco, junto com o Jorginho. Vou tentar reproduzir um pouco ali o que ele faz, né? Lógico que não vai ficar igual, eu não tirei essas variações exatamente como ele fez, mas a ideia e os lugares estão mais ou menos na onde ele está fazendo essas variações. Depois eu vou reproduzir junto com o playback dos professores e depois eu deixo só vocês tocando com os professores, tentando fazer esse B, B e A usando todas essas ferramentas que eu passei nessa aula, tá bom? Então vamos lá, arranca-toco cochichando. Preciso achar o ponto aqui. Vou achar o ponto aqui, Thames. É aqui. Beleza, vou soltar aqui, aí eu começo tocando e aí a gente vai lá, Thames. Daqui. 1, 2, 1, meio. Beleza, tentei aqui, né, fazer o que o Jorginho estava fazendo ali, mas é muito difícil, né, a linguagem, o som que ele tem é demais, assim, mas dá pra ver, né, que é um norte pra gente, tentar tirar essas variações e depois a gente pega essa técnica, essas ideias e vai usando em outras músicas, isso que é legal. Então agora eu vou praticar com o playback da Escola de Choro, que não tem o pandeiro. Lembrando que o break no B dessa gravação com os professores da Escola de Choro, ele para na cabeça de tempo. Então vai ficar... Ali a gente tá fazendo... A gente parou na quarta semicolcheia e com os professores a gente para na cabeça do tempo. Mas vamos tentar usar essas variações do disco arranca-toco lá com os professores. A gravação está um pouquinho mais rápida, então tem uma dificuldadezinha a mais. E uma coisa que eu sempre falo aqui para os vídeos, para quem está assistindo, é que o YouTube tem um recurso de você diminuir a velocidade do vídeo e deixar ele como se fosse em câmera lenta. Então procura aí saber, você clica aí na engrenagemzinha, né, que tem aqui
no vídeo do YouTube, vai ter lá a velocidade, dá para você diminuir e ver mais detalhadamente o que eu estou fazendo aqui. Se você está com dificuldade de ver por causa da velocidade, né, use esse recurso, você vai ver cada detalhe que eu estou fazendo aqui, vai conseguir tocar junto mais facilmente, mais lento, e aí depois você bota na velocidade original. Então eu vou colocar aqui a base com Gia Correia, Henrique Araújo e Ale Ribeiro. Vai lá. 1, 2. Beleza, né? Já usei bastante daquelas ideias que o Jorginho propôs na gravação do Arrancatoco, do quarteto Arrancatoco, né? Da música Cochichando, e trouxe aqui para o nosso playback, né? Quando a gente está sem o pandeiro aqui, né? Na verdade o nome é -1, aprendi esses dias. Quando não tem um instrumento, né, dentro do conjunto, dentro do grupo, e é justamente o pandeiro que está faltando para a gente ficar mais à vontade na hora de estudar. Agora vou deixar vocês com essa gravação tocando sozinho, sem a minha voz. Maravilha, maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem, ou daqui 15 dias, tem a terceira aula. E estou preparando uma surpresinha que não estava muito na ideia desse playback que está aqui, mas vou ajeitar esse playback para a gente conseguir, na terceira parte, criar um solo, um improviso. Eu quero estimular isso em vocês, uma coisa que acontece muito no choro, desses improvisos, que geralmente acontece na parte C, e quero propor isso na próxima aula. Então, a gente se vê lá. Beijão a todos.